Os capítulos 116 e 117 de Shimatsu no Valkyrie saíram juntinhos. Eu acho que essa é a luta que tá mais saindo do capítulo duplo, né? Se você acompanha Shimatsu há mais tempo que eu, me fala aí se essa é a luta que tá mais saindo do capítulo duplo no mês. Mas mesmo assim, é muito legal ver mais esse capítulo duplo saindo. E até que foi bom, porque o primeiro capítulo foi mais curtinho, enquanto o outro teve mais informações envolvendo o fora da rodada. Então foi melhor sair os dois capítulos juntos pra gente não sentir que ou tá sem muita ação ou que tá muito fora da rodada. Nada, foi o equilíbrio perfeito para mim. Mas bom, vamos comentar aqui sobre a força do Sakata Kentoki e sobre a investigação de Nostradamus para descobrir onde estão as armas que o Odin escondeu. E ele mal sabe que as armas estão com o próprio Odin. Bom, tudo isso e muito mais vamos comentar agora nesse vídeo, então segue a abertura. Antes de falarmos sobre esses dois capítulos, eu gostaria que vocês deixassem o like. E quem aí entrou nesse vídeo sem estar inscrito ou conhecer o canal, por favor, conheça mais o canal. E se gostar, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com mais pessoas para mais pessoas conhecerem esse canal. E um trevo de 4 folhas para todo mundo que está acompanhando esse vídeo agora. E bom, agora com as apresentações feitas, vamos comentar aqui sobre esses dois capítulos. O capítulo começa de onde parou lá, Sakata falando pro Odin pra cima com tudo com as mãos nuas. Os próprios amigos do Sakata dizem que o Sakata é o pior tipo de pessoa, porque ele é o pior perdedor possível, e o cara não sabe perder. Então, por causa disso, ele começa a fazer uma preparação de sumô, o que deixa o Shiva muito empolgado, até porque o cara que ele enfrentou no Ragnarok era um lutador de sumô, e não só ele fica empolgado, como todos os outros lutadores de sumô que estavam torcendo por Raiden ficam muito empolgados. E eu achei isso interessante, que não só os lutadores que estavam torcendo pro Raiden lá na quinta rodada estão ali torcendo pro Sakata, como também todos os outros que tiveram seus entes queridos que lutaram no Ragnarok perdidos, estão lá torcendo pro Sakata Kentoki, até porque se o Sakata vencer, é a vitória da humanidade, a humanidade consegue viver por mais de 1000 anos. Então é legal toda essa galera junta pra ver o Sakata lutar, cria uma sensação de união mesmo, e cria essa sensação de que talvez o Sakata possa ganhar. Bom, acho que como todos nós leitores mais assíduos em Shimatsu sabemos que isso não vai acontecer, que o Sakata provavelmente vai perder para a próxima luta acontecer, mas é essa sensação de, tipo, talvez ainda haja esperança do Sakata ganhar, é uma coisa que o Memura criou e que tá me fazendo querer que o Sakata ganhe, porque ele é muito carismático. Sem mesmo ter um flashback ainda, ele já se mostra ser um personagem muito carismático. E continuando a luta, Odin joga a sua lança na direção de Sakata, sendo esse o 9º hino amaldiçoado, que é lançado com muita velocidade de direção de Sakata, que se prepara com as mãos para frente da arma. E, inesperadamente, de uma forma muito épica, o Sakata consegue segurar a ponta da lança com toda a sua força. E não só isso, o Sakata consegue colocar a lança no chão fazendo um golpe incrível de sumô. O Sakata jogou sumô com uma própria lança, a lança do Odin, que o pessoal dizia que não errava o alvo, e dessa vez caiu nas mãos daquele humano que o Odin estava menosprezando tanto. E não só isso, o Sakata faz a questão de devolver a lança, e com tanta força que acerta o Odin em cheio. E agora as coisas ficaram para a páreo. O Sakata está com a barriga ferida e o Odin está com parte do ombro e peito feridos com a sua própria arma. A arma essa que conseguiu destruir facilmente o escudo de Odin. Uma coisa curiosa aqui é que o Odin, ele é o dono da lança. O próprio Sakata disse que a lança estava querendo voltar pro dono dele. O Odin não poderia ter simplesmente só tipo, desativado a lança, fazendo a lança cair no chão ou virar aquele objeto que vira no último capítulo. Porque, sei lá, eu acho que o Odin nem mesmo sabe o poder que a própria lança dele tem, porque ele achou que os escudos iriam conseguir resistir ao poder da lança. E bom, isso não aconteceu porque ele levou o golpe da própria arma dele. Mas eu acho que o próprio Odin, ele se mostra ser tão absurdo e forte, mas ele não tem controle nem da própria arma dele. No capítulo seguinte a esse, vemos Nostradamus no quarto do Odin procurando os tesouros da calamidade. E para quem não lembra, os tesouros da calamidade são aqueles 4 itens que estão residindo o poder dos 4 deuses mais fortes da Yggdrasil. Então, o Nostradamus está procurando essas armas para meio que impedir que a ressurreição da Yggdrasil aconteça. Mas o que o Nostradamus, ou acho que ninguém sabe, é que esses tesouros da calamidade estão todos dentro do Odin. Todos eles estão dentro do corpo do Odin. É o lugar mais seguro que poderia estar. O Odin é tão absurdo que ele consegue guardar coisas dentro dele. Ele é uma pochete ambulante, eu acho.
Depois de Nostradamus reagir também à força do Sakata, ele sai do quarto do Odin e se encontra com Adamas, que estava lá andando de boa, e encontra-se com um pequeno homenzinho. Logo em seguida, o próprio Beelzebub aparece, depois de anos sem vermos esse cara aparecer, ele volta a aparecer, e inclusive tem até uma polêmica dizendo que eles só pegaram imagens da última aparição do Beelzebub, tiraram as fitas curativas que estavam nele e só colocaram aqui nesse capítulo, mas pelo que eu vi, eles realmente redesenharam, não é a mesma imagem. Mas eu já vou aproveitar aqui e dizer que a arte desse capítulo tá com uns quadros bem esquisitos, o Odin tá com umas artes aqui bem feias, ou até mesmo nesse capítulo tá com uns desenhos bem ruins. O pessoal diz que a arte de Matsu piorou e eu não posso falar aqui que não piorou não. A arte de Matsu, infelizmente, caiu um pouco de qualidade, continua muito bonita, não é como outros mangás por aí, que tipo, conforme o tempo vai passando, parece que vai ficando cada vez mais feio, né, Sr. Gegekutami? Mas pelo menos aqui a arte continua consistente, não está de uma forma assim muito horrível não. Mas tem alguns quadros que eu acho bem feios, mas é bem de vez em quando e dá pra passar de boa. Não é que também que nem o outro irmão também de Shimatsu, que deuses enfrentam deuses, né, que um dia eu planejo trazer aqui pro canal. Nostradamus então começa a ser interrogado por Adamas, mas então o próprio Nostradamus mostra o seu poder retirando o braço do Adamas. Mas caraca, Adamas, esse braço, e eu não sei para que ele usa esse braço, mas esse braço aí não tá conseguindo ficar grudado. Primeiro é o Beelzebub que retira o braço, depois é o Nostradamus. Esse é o braço mais fraco da história das divindades, pelo amor de Deus. Antes disso acontecer, o próprio Adamas percebe que aquele é o Nostradamus, que é o único humano que foi para o Helheim, que tem até um flashback em que o Hades diz que mais uma pessoa problemática estava chegando para o Helheim. Então, né, o Hades adora colecionar pessoas problemáticas para casa dele. Eu adorava, né? Infelizmente, o nosso deus do submundo foi de F, F para ele. Após o Nostradamus ter tirado o braço dele, nós vemos que ele ganhou um olhar meio demoníaco e tem até uma sombra em cima dele. Isso pode significar alguma coisa, mas eu não sei. Teoristas deixem as suas teorias nos comentários. É teoristas que se fala? Nem sei. Após fazer esse ato que é muito curioso, conseguir retirar o braço do Adamas com tanta facilidade, o Nostradamus faz a sua previsão de que ele, Adamas e Beelzebub iriam ser amigos. E faz até sentido, considerando que eles são as pessoas mais problemáticas que estavam no Helheim na época do Hades. Então, meio que podemos prever que vai sim ter uma união entre esses três futuramente. Uma união meio improvável, que eu nunca pensei que eu veria isso acontecer. Mas se o Nostradamus preveu, vamos acreditar. O cara sempre acerta nas previsões dele. Ou quase acerta, ou nunca acerta. Bom, vocês que decidam aí. Então ele vai embora, talvez ele tenha poder de teleporte, porque o próprio Adamas pergunta como ele foi para lá, ou ele só é muito rápido. E eu tava já teorizando que ele ia ter poder de multiplicação, mas eram só hologramas que ele colocou. Então não, nós não tem poder de multiplicação, não teremos o Naruto em Shimatsu, infelizmente. Já tivemos o Loki meio que fazendo seus próprios Kagebunshis, mas eram Kagebunshis muito fracos, então eu nem considero. Então finalmente voltamos para luta onde todos estão comemorando que o Sakata acertou o Odin, e algumas pessoas estão até comemorando entre os deuses, ou impressionadas que o Odin foi acertado. Inclusive, o Shiva mesmo comemora que o idiota do Odin foi acertado. O Shiva é hater do Odin, mano. Nunca pensei que eu veria isso acontecendo, cara. O cara é hater do Big One do Shumatsu, cara. E será que tem algum motivo pro Shiva não gostar dele? Nunca foi explorado até uma relação entre o Shiva e o Odin. Por que será que ele não gosta do Odin? Será que é porque o Odin usando muito poderzinho e não cai na porrada? Eu acho que pode ser isso mesmo. Ninguém gosta de gente que tem muita habilidade em magia e não cai na porrada. É igual o jogador de Elden Ring de mago. É muito irritante. Os caras atacam uma magia, pô, acabou a luta em 1 segundo. Não tem graça nenhuma. Acho que o Shiva é um cara que gosta de ir na porrada. Por isso eu acho que ele gostou tanto de Sakata. Mas o que me impressiona mesmo é que a Brunhilde fala que a luta vai começar pra valer agora. Mas peraí, o que foi tudo que tivemos antes então? Quer dizer então que todos os outros capítulos em que tivemos o Odin acertando o Sakata e o Sakata mandando pra vir pra cima com as mãos nuas. Todo aquele passado lá do Gunner não valeu de nada. A luta vai começar agora. Eu li 8 capítulos pra agora me dizer que a luta vai começar. O que foi os outros capítulos? Foi pré-show? Foi uma preparação? O Sakata tá ferido e a luta começa agora? Vai poder estar ferido antes da luta começar mesmo? Brunhilde, me explica melhor por que a luta começa agora de fato, mulher. Mas daí o Odin tira a lança do corpo dele como se não fosse nada, e daí ele canta mais um hino. Esse cara gosta de cantar, pelo amor de Deus.
E daí ele se cura usando o colar do Gonir. Sim, o Odin tem habilidades curativas, vai tomar no... Por que esse cara não tem? Daqui a pouco ele vai ter um hino em que ele invoca o Megazord, um hino em que ele faz ter diversas lanças ao redor dele e vai vir todas pra cima do Sakata de forma, tipo, muito absurda, não sei. O cara pode ter qualquer hino na manga dele e é isso. Realmente, é o cara força bruta contra o cara que tá com hacks de magia no talo. Porque não é possível um cara desses realmente exista. O Odin é muito apelão. Ou ele tá de hack mesmo, não sei. Que inclusive isso é um fator a ser falado aqui, em que teve uma coisa lá do volume que saiu dizendo que o Sakata era o cara com maior força bruta e o Odin era o cara com a magia mais OP. E bom, eu vou falar aqui, isso aí é coisa de volume para hypar o volume ou o próximo volume, gente. Não vamos considerar algo que tá fora do mangá. Tipo, não temos uma citação no mangá dizendo que o Sakata é o cara com maior força bruta. Beleza, tá no coisa oficial lá do volume em que o Sakata tem uma força bruta absurda? Tá, não vamos negar isso. Mas falar que ele é o mais forte, tipo, fisicamente, eu não vou aqui colocar minha mão no fogo. Eu não sou um Shake Style da vida, o Shake responde isso, não eu. E nem vou falar que o Odin também tem o maior hack de magia dos deuses também. Isso daí é coisa de power scaling, que eu não domino muito. Mas eu vou dizer aqui que o cara conseguir pegar uma lança que sempre acerta, pegar na ponta da lança e conseguir devolver pro cara e acertar o cara, realmente isso mostra que o cara é muito absurdo de forte. Não sei o quão forte ele é, mas ele é muito absurdo de forte. O capítulo termina com o Sakata falando que aquilo é uma trapaça. E eu concordo. Quem se cura não se garante na porrada. E agora a gente fica na dúvida. Como será que o Sakata vai burlar a cura do Odin? Será que só pode usar uma vez? Será que tem um cooldown essa de cura? O quanto essa magia consegue curar? Será que destruindo aquele colar lá, as habilidades curativas já eram? Ou será que aquele colar mantém a existência do Odin? Eu não sei. Eu tô fazendo muita teoria na cabeça e eu não sei qual é verdade ou não. Mas daí vem a pergunta, se o Sakata conseguir acertar um golpe muito forte no peito do Odin, será que as armas da calamidade saem do corpo do Odin? E daí o Sakata pode usar no meio da luta essas armas? Imagina, já que ele tem a runa do Gunner, não sei se é compatível com alguma das armas ou não. Eu não sei, eu tô fazendo muita teoria aqui de talvez o Sakata ir retirando pouco a pouco as armas da calamidade, assim deixando o Odin talvez mais fraco, ou o Odin ser exposto para todos como ele é sobre o passado dele realmente. Mas eu só tô aqui teorizando, mas a verdade esses dois capítulos foram bem bacanas, eu gostei bastante de ver o Sakata conseguir devolver a lança e também ver o Odin se curando. Mas se vocês forem notar, só aconteceu isso no meio da luta, né? É o Odin jogando a lança, Sakata segura e joga de volta, espera o Odin. Daí o Odin vai lá e se cura. É isso que acontece nesses dois capítulos. E o resto é tudo sobre o Nostradamus procurando as armas da calamidade. Não serviu para nada, não achou e serviu para vermos que o Nostradamus, o Adamas e o Beelzebub vão virar um trisal no futuramente. E beleza, isso é interessante, mas sinceramente eu estava esperando um pouco mais vir desses dois capítulos. Quando eu vi que era capítulo, eu esperei que ia vir mais coisas envolvidas da ação. Não estou dizendo que foi ruim, só estou dizendo que eu esperava que ia ter mais coisas envolvidas da batalha em si, mais cenas de ação, mais porradaria envolvendo o Sakata e o Odin. Mas mesmo assim, essa rodada tá bem legal, eu tô gostando bastante. E foi já falado que o próximo capítulo é o flashback do Sakata. E aí, será que teremos 8 capítulos flashback do Sakata? Eu acho que não, vai ser só um capítulo só, mas eu acho que vai ser um bom capítulo. A gente vai ver mais nosso menino meio demônio. Será que com esse passado dele teremos origens da marca do Gunner que está na mão dele? E por que ele tem essa marca? Qual que é a conexão dele com o povo de Gunner? Porque ele sabe também da história que ninguém sabe, a não ser o Odin. Bom, eu estou curioso muito para ver esse passado do Sakata. Talvez seja o passado mais revelador de Shumatsu, depois do flashback do Odin. Então, é um passado que eu com certeza estou muito afim de ver e espero que seja muito bom. Mas e vocês, galera? O que acharam desses dois últimos capítulos? Gostaram ou não gostaram? Acharam que a arte também desses dois capítulos está um pouco esquisita? Acharam também que faltou um pouco de ação, assim como eu achei que teria um pouco mais, mas também gostaram do que teve? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Estamos com a meta de 500 inscritos ainda ativa até o final desse ano. Por favor, se inscreve aí para ajudar e compartilhe com mais pessoas para a meta ser batida, galera. Eu gosto muito de criar conteúdo aqui pro canal, ainda mais envolvendo o Shumatsu, e também quero trazer mais coisas sobre Black Clover em breve. Então, por favor, continue inscrito e creia que o canal vai crescer ainda mais graças a vocês, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e falou!